Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 10 de abril a 16 de abril, portanto hoje, domingo. Na segunda-feira, foi dia 10 de abril, foi dia de Santa Madalena de Canossa. Madalena Gabriela Canossa nasceu em 1º de março do ano de 1774, na cidade italiana de Verona. Em 1808, juntamente com as companheiras, Madalena recebe um mosteiro abandonado no bairro São Zeno. O bairro era muito pobre e a jovem inicia os trabalhos de evangelização, educação e promoção humana com os pobres e necessitados no antigo mosteiro, que passou a se chamar Convento de São José. Nasceu a partir daí a Congregação das Filhas da Caridade. Escreveu as regras da congregação, que foram aprovadas em 1831 pelo Papa Leão XII. Em 1831 também funda a Casa Masculina dos Filhos da Caridade em Veneza. Madalena morreu numa sexta-feira da Paixão, no dia 10 de abril de 1835, na cidade de Verona. Foi beatificada em 8 de dezembro de 1941 pelo Papa Pio XII e canonizada pelo Papa João Paulo II em 2 de outubro de 1988. Na terça-feira, dia 11 de abril, dia do santo Estanislau. Estanislau nasceu em 1030 na diocese da Cracóvia, em Kisztynów, pouco depois do catolicismo entrar na Polônia. Filho de pais pobres, conseguiu estudar com a ajuda dos monges beneditinos. Concluindo os primeiros estudos com os beneditinos de Cracóvia, aperfeiçoou-os na Bélgica, na célebre escola de Liege. Morto o bispo de Cracóvia, o Papa Alexandre II nomeou-o para o alto cargo. Recebeu inicialmente a boa ajuda do rei Boleslau II. O bispo ameaçou excomungá-lo por ter sequestrado uma mulher casada por causa da luxúria. Como o rei não recuou, São Estanislau o excomungou. Boleslau, foi enfurecido, ordenou a execução do religioso, comandando em pessoa a invasão da igreja de São Miguel, na Cracóvia, onde Estanislau celebrava uma missa. Visto que os guardas não conseguiram matar o bispo, o rei teve de assassiná-lo com as próprias mãos. Estanislau foi trucidado no dia 11 de abril do ano de 1079. Dia 12 de abril foi quarta-feira, dia de São Júlio I, um papa, um grande papa da igreja, São Júlio I. Júlio I, papa de número 35, que dirigiu a igreja no período de 337 até 352, tendo sucedido ao Papa Marcos. Júlio era de origem romana, filho de um certo cidadão chamado Rústico. Viveu no período em que a igreja respirava a liberdade religiosa, concedida pelo imperador Constantino. Surgiram as primeiras heresias: donatismo, que pregava que somente santos podiam estar na igreja, e o arianismo, que negava a divindade de Cristo. O Papa Júlio I, indo contra os poderosos que defendiam o arianismo, tomou a defesa e hospedou Atanásio, o grande doutor da igreja, que era contra os hereges arianos, incentivando o fim desta heresia. Fixou em 25 de dezembro a solenidade do Natal para a Igreja do Oriente e é considerado o fundador do Arquivo da Santa Sé, porque ordenou a conservação dos documentos. Morreu em 12 de abril do ano de 352, após 15 anos de pontificado. Foi sepultado no cemitério de Calepódio, na Vila Aurélia, numa igreja que ele também havia mandado edificar, e logo depois de sua morte, passou a ser venerado como santo. Na quinta-feira, dia 13 de abril, foi dia de São Martim I, também papa. Nascido em Todi, na Úmbria, foi diácono da Igreja de Roma, quando eleito em 5 de julho de 649 como sucessor de Teodoro I. Durante seu governo, teve o espinhoso dever de combater um famoso édito herético do imperador Constante II, e do lado sagrado, pela primeira vez, se celebrou a festa da Virgem Imaculada em 25 de março. Poucos meses depois de assumir, condenou os bispos do Oriente, protegidos pelo imperador bizantino, e reuniu um concílio em Latrão, uma reunião de 150 bispos, os quais, apoiados nas decisões dos 5 primeiros maiores concílios,
condenaram os éditos heréticos Ecteses e Tipo, dos imperadores Horáclio e Constante II, uma firme condenação da heresia monetelista e dos éditos imperiais referentes a ela. O Sínodo de Latrão definiu a doutrina católica sobre a vontade e a natureza de Cristo, condenando os monetelistas que só admitiam em Cristo a existência da vontade divina. Esse gesto despertou a ira do imperador do Oriente, Constante II, que não deu reconhecimento imperial à sua eleição e o declarou destituído. Perseguido e ameaçado de morte, recebeu apoio do clero e do povo romano, mas, para evitar derramamento de sangue, deixou-se prender em Latrão, no ano de 653, pelo general Calíopas, governador de toda a Itália. Morreu como mártir no ano seguinte, em consequência dos maus tratos sofridos, encerrando assim mais de 3 anos na prisão e no exílio, dos 6 anos em que permaneceu no pontificado, de 649 a 655. O Papa Martinho foi o último Papa a ser martirizado. Faleceu nas terras despovoadas de Chersoneso, na Crimeia, e foi sucedido por São Eugênio I, em 655 a 657. Na sexta-feira, dia 14, foi dia de Santa Liduína. Lidvina, ou Liduína, como costuma ser chamada, nasceu em Schiedam, na Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Após um acidente, ela ficou quase morta, com a coluna vertebral partida e com lesões internas. Foi levada para casa e colocada sobre a cama, de onde nunca mais saiu, até morrer. Os anos se passavam e Liduína não melhorava, também não morria. Em 1421, as autoridades civis publicaram um documento atestando que nos últimos 7 anos, Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos 7 meses de vida, seu sofrimento foi terrível. Ficou reduzido a uma sombra e uma voz que rezava incessantemente. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Liduína morreu serena e em paz. Ontem, dia 15 de abril, foi dia de São Damião de Molokai. Molokai. Joseph de Velzer nasceu na Bélgica em 1840. Joseph é admitido na mesma congregação de seu irmão, que toma o nome religioso de Damião, em honra a São Damião, médico e mártir do ano 300. Chegou em Honolulu em 1864 e foi ordenado sacerdote no mesmo ano. Por 9 anos, Padre Damião exerceu o ministério em terras havaianas. Cuidando de leprosos, contraiu a doença. Ele morreu em decorrência da lepra durante a Semana Santa, em 15 de abril de 1889. No domingo, hoje, 16 de abril, dia de Santa Engrácia. Engrácia era natural da Bracara Augusta, em Braga, filha de uma família rica, que ele arranjou o casamento com um oficial da Gália Narbonense. Com uma escolta de 16 cavaleiros e a sua criada pessoal, a jovem meteu-se a caminho. Mas ao chegar em Saragoça, e sabendo a perseguição que Daciano movia contra os católicos, apresentou-se perante este, reprovando-lhe pela sua cruel conduta e acusando-o de estar a massacrar o povo. Apercebendo-se que Engrácia era católica, Daciano tentou por todos os meios que ela renegasse a sua fé, ao que a jovem recusou. Então mandou-a prender, açoitar e atá-la a 2 cavalos, que a puseram numa chaga. Meteram-na depois numa masmorra, arrancaram-lhe as vestes coladas pelo sangue e despedaçaram-lhe o corpo com dentes e unhas de ferro, arrancando-lhe o fígado e deixando-a moribunda. Como mesmo assim não abjurasse Cristo, o prefeito mandou cortar-lhe um seio tão profundamente que se lhe via o coração. Apesar de tudo, Engrácia mantinha-se milagrosamente viva, pelo que Daciano manda vir um prego e um martelo e o espeta na testa de Engrácia. Depois de a jovem expirar, os seus companheiros que estavam com ela são todos degolados.
Era o dia 16 de abril do ano de 303 ou 304, quando morreu em Saragoça a Virgem Santa Engrácia, em consequência dos martírios sofridos no tempo do imperador romano Diocleciano. Textos do site católico Coisas de Santos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz essas passagens dos santos mais resumida, mas quem tiver interesse pode pesquisar aí no Google o nome do santo, né, e vai ver a história toda da vida desse santo, e muitos deles, a maioria deles, né, são histórias muito bonitas e exemplo mesmo de como servir a Cristo e a Igreja. Vamos ouvir a música do Salmo de hoje. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E o programa vai continuar.